Olá, tudo bem com vocês? Esse não é o meu lugar de fala, mas como mulher hétero, eu decidi falar sobre isso, falar sobre a masculinidade do homem negro. Gente, tem muita coisa para se falar. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco grande e eu terei que dividir em partes. E tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu procurei observar bastante, pesquisar também, né, para não estereotipar o homem negro que já sofre bastante com isso, né? E também procurei ser imparcial e não atacar o homem negro. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho que é pra ter sempre vídeo aqui pra vocês e o meu canal crescer, né? Que eu mereço. Esse vídeo eu queria ter gravado com algum homem negro, né? Pra falar sobre esse tema. Mas eu não tenho amigos negros aqui na minha cidade que tenha consciência racial, que saiba falar sobre esse assunto. Mas eu prometo que de uma próxima vez eu vou tentar gravar. Eles gravam um vídeo de lá de sua cidade, manda pra mim e eu edito aqui e posto pra vocês. Eu sei que provavelmente eu vou receber alguns ataques por falar desse tema, né? Sempre tem. Quando eu falei sobre amor afrocentrado, teve bastante ataques também. Mas eu vou continuar falando assim mesmo, né? Muita gente me pede pra falar assim sobre com uma linguagem mais acadêmica, mais formal. Mas não, eu gosto de falar para quem ainda não entende do assunto, para quem está começando a ter uma consciência racial. Há um debate mediatizado que não dá conta da existência social de homens negros. Justamente porque existe a questão de suas particularidades. Falar sobre masculinidade negra é falar sobre uma masculinidade hegemônica que foi criada, que foi construída dentro de valores brancos, né? Onde o homem tem que ser forte, viril, conquistador, né? Inclusive a sua afetividade foi influenciada por uma influência branca. Só que os homens são negros. E querendo ou não, os homens negros sempre vai estar em uma posição de desigualdade. Durante o processo de escravidão colonial no Brasil, os homens negros foram forjados de uma forma estereotipadas, né? Eles eram caracterizados como bárbaros, exóticos, né? Incivilizados, desprovidos de inteligência, irracionais e entre outros adjetivos. Enquanto ser animalizado, o negro é associado à brutalidade, à rusticidade, vigor, robustez, né? Indispensáveis para o trabalho que exigia força. Os negros foram reduzidos à anatomia. Então ele só servia para o trabalho forçado e para a procriação, assim como o animal. Então, os homens negros que tinham aquela beleza exótica eram os mais disputados para o trabalho forçado e a procriação. Alguma semelhança com os dias atuais? Você me pergunta, Sandra, mas por que você está falando sobre isso? Porque refletir sobre a beleza, a estética, atributos físicos dos negros escravizados é de grande relevância para a gente entender as projeções que se fazem hoje sobre a sexualidade e a masculinidade do homem negro e as suas manifestações durante os anos, ao longo do tempo. Isso mostra também como foi a construção de erotização dos corpos negros, produzindo desejos e fetiches sexuais. Existem algumas características corporais do homem negro que diferencia do homem branco, principalmente na proporção e dimensão dos seus membros corporais. E isso tem ajudou, na verdade, a criar um estereótipo do homem negro. Aí criou-se a imagem de que o homem negro é pausudo. Entre outros adjetivos, né? E como na maioria das vezes o desempenho sexual do homem é associado ao tamanho do seu pênis, então o homem negro é estigmatizado como um homem bom de cama, fogoso,
um homem mais bruto. E tem muitos negros que até que se acostumaram tanto com essa imagem, que finge não perceber. E ele continua sendo reduzido a sexo e trabalho. Muitos até faz questão de reforçar essa imagem como uma forma de ser visto na sociedade, que na maioria das vezes o torna invisível. E assim ele consegue tirar algum benefício com isso. Gente, as relações sexuais e afetivas que o homem negro escravo conhecia, na maioria das vezes era uma relação de poder. Na maioria das vezes não, era uma relação de poder, com ou sem o seu consentimento. E assim, de forma impune. Alguns tiveram até a tão sonhada liberdade se ele consentisse. Se ele fosse tranquilo, se ele fosse submisso. Então, eu estava vendo um artigo na revista de história da Biblioteca Nacional que Ronald Waits, que é o nome dele, apresenta alguns casos de negros escravizados que delataram a Inquisição portuguesa, que eles eram estuprados constantemente e alguns até morriam devido à quantidade de ferimentos que tinha. Isso é um absurdo. Tirando tudo isso que eu falei sobre as violências físicas e psicológicas, ainda tem o fato de que o homem negro ele foi inserido em uma sociedade marcada pela supremacia, a figura do macho alfa, o patriarcalismo, tirando toda a identidade masculina que era vivida em terras africanas. Então, o homem negro ele acabou se apropriando do comportamento do homem branco, como a força física, como o desempenho sexual, né? E isso também funcionou como um alívio para a condição de impotência, como para a sua condição de submisso. Gente, teve uma coisa que eu li que eu fiquei horrorizada. E cada vez que eu leio sobre as coisas que aconteceram na escravidão, mais eu quero lutar para que o nosso povo tenha essa consciência racial. Eu estava olhando que os negros, eles não tinham o direito de se envolver sexualmente ou afetivamente sem o consentimento do seu senhor, sem consentimento do seu dono. E se ele fosse bonzinho, se ele fosse submisso, se ele não reclamasse dos castigos, ele poderia até ser recompensado com um casamento. Caso contrário, ele poderia ser recompensado com a castração. E havia muitos escravos que eles eram castrados antes de ser vendidos. Aqueles que não serviam para procriação. E os homens negros não permaneceram alheios a todo esse processo que eu relatei. E esse processo não acabou no passado histórico. Imagina um homem que desde a infância foi açoitado, foi violentado de várias formas. Esse homem não conheceu o amor e o afeto. Suas relações, na maioria das vezes, eram sem o seu consentimento. E esse homem agora tem a sua liberdade. E ele pode se casar, pode ter filhos. No entanto, esse homem só conhece a violência. E ele foi obrigado a reprimir suas emoções. E como esses filhos vão ensinar para os seus netos? Eu estava vendo uma pesquisa, algumas pesquisas em periferias com homens negros. E eu também cheguei a fazer algumas pesquisas também, pessoalmente, em alguns grupos de Facebook de pessoas negras. E fala que muitas relações afetivas do homem negro são marcadas por episódios de violência. E isso afeta a vida do filho, né, do neto. E até hoje, por diversas vezes, o homem negro passa por traumas e violências na sua infância.
correndo risco até da morte, né? Na verdade, muitos nem chegam na idade adulta, porque enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, tem um jovem negro que está morrendo. Eu não quero de forma alguma legitimar a violência, nem pedir para que uma mulher aceite isso, jamais. Este vídeo é apenas para uma compreensão do que acontece com o homem negro, porque depende só deles e da sua capacidade de combater tudo que lhes foi ensinado ao longo de suas gerações. Durante a pesquisa que eu estava fazendo nos grupos de Facebook, eu pude perceber que que a maioria das pessoas que me responderam disseram que tiveram episódios de violência em suas famílias, com a avó, com o madrasto, com o pai, né? Mas o que eu percebi também é que a maioria das mulheres acabou que não deixando isso reproduzir nas suas próprias famílias. Por quê? Porque a mulher hoje, ela não está dependendo mais financeiramente do homem. E os homens estão aprendendo também a não reproduzir o que viu seus pais fazendo. Porque eles também estão entendendo que eles precisam acompanhar a evolução. Gente, esse homem continua sendo visto em lugar de subalterno, negando seu lugar de humano na sociedade. Desde quando esse homem tem uma imagem hipersexualizada, passando pela criminalização, animalização e até pela violência física e psicológica, criando uma imagem destrutiva para esse homem. O homem negro continua sendo aceito apenas quando ele é um preto cativo e não questionador, quando ele é submisso, que faz apenas o que eles querem. E quando falamos sobre a masculinidade do homem negro, a gente precisa falar não só sobre a palmitagem, a gente precisa falar também sobre o auto-ódio, de como esse homem lida consigo mesmo e com sua afetividade. Porque se ele não se enxerga como belo, então ele jamais vai enxergar o outro que se parece consigo mesmo como belo também. E nós precisamos também falar sobre paternidade. Porque quando um homem abandona sua família, quando um homem abandona seus filhos, quando um homem deixa de pagar uma pensão, ele está contribuindo para o genocídio do povo negro. Quando esse homem nega um afeto para o seu filho, ele está dizendo como será o futuro do seu filho. O homem negro precisa falar sobre isso. Ele precisa ressignificar sua masculinidade e sair dessa masculinidade pautada no patriarcado branco. Precisamos nos unir, homens e mulheres negras. É importante que nós, mulheres negras, também buscamos uma compreensão disso, porque é nós por nós. Esse homem precisa ter um olhar voltado para o autoconhecimento, buscando um aprofundamento sobre a sua sexualidade e esse falso poder que veio do colonizador, onde o homem precisa ser violento, pegador, malandro, esperto, sair desse estado de corpo objetificado e parar de objetificar mulheres negras. Você é mais que isso. Emocionei agora, hein? Mais, homem negro, que você queira viver essa masculinidade branca. A sua vida é pautada por traumas e perdas que o branco nunca viveu. A sua pele já foi considerada feia. Você já foi considerado o mais feio do grupo. O seu corpo não era padrão e não agradava as meninas. Alguma mulher já quis ficar com você apenas porque obrigatoriamente você teria que ter pegada. Já olharam para você e imaginaram que você tinha pauzão, apenas pela estrutura do seu corpo. Alguém já escondeu a bolsa quando te viu na rua. Você já teve que aceitar algum tipo de zoação para continuar com aqueles amigos. Você já foi chamado de negro metido apenas porque você demonstrou um pouco de inteligência. E para eles, você não serve para ser inteligente. E muitas vezes você teve que parecer o bobão da turma para não ser o negro metido. Porque você já perdeu muita gente e você não queria perder os amigos que você tem.
E é por isso que é de extrema importância a nossa união. Nós precisamos desconstruir os valores da branquitude e construirmos nossos próprios valores, porque é nós por nós. É claro que não é fácil derrubar essa construção machista de ser os machos alfas, né? Até mesmo porque alguns nem enxergam que foram construídos dessa forma. A solidão do mundo masculino dificulta se reinventar e romper com os valores da branquitude. Mas se você se unir com os seus, que tenha consciência racial, a desconstrução ficará menos dolorosa. E você vai ver o quanto é libertador romper com os padrões que nos foram impostos. Enquanto os seus amigos mais íntimos forem na maioria brancos, enquanto você preferir assumir branca e transar com negras escondido, você continua sendo o preto escravo submisso da casa grande. Eu estou deixando na descrição desse vídeo muitas sugestões de leitura para ajudar você, né? Eu estou deixando também alguns textos que li para mim gravar esse vídeo, tá bom? Estudem, busquem se informar, busquem se desconstruir, né? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ativa o sininho, né? Se você não gostou também, deixa um like aí pra mim, tá bom? E até a próxima, beijos!